com 39 pontos, é o primeiro colocado. Gostou? Perfeito. Palmeiras com 36, pega o Flusão do Cris, hein? Ô, Cris! Não é mais segue o líder, é segue o primeiro colocado. Ô, Cris! Esse programa nunca foi tão tricolor. Porque hoje eu sou tricolor carioca e tricolor paulista. Ridículo. Quem fala isso, povo? Eu tô errado? Porque, pra quem não Se for no sabe, meu lugar. ele tá falando correto, isso Bebê. que meu fogão pega o São Paulo. Aqui o São Paulo, tô falando um tempão. Gente, abre o olho pro São Paulo, um dos maiores clubes deste país. São Paulo tá chegando, é verdade. É difícil jogar lá, jogar fora, jogar tudo. Eles estão crescendo muito. O Flamengo em terceiro com 34 pontos, que vai pegar o Vitória, né, fora de casa. A gente já passou a limpo aí esse jogo. Fizemos esse pré-jogo, na verdade. E o Fortaleza, que também está crescendo com 32 pontos. A gente estava vendo o Bahia figurando esse primeiro turno quase todo aqui nesse G... Acho que todo, né? No G4, o Bahia. Sim. Até a penúltima rodada, o Bahia ficou aqui no G4. O Bahia chegou a ser líder, né? Mas a gente está falando de uma distância para o G4 de 2 pontos só, né? Tá pequeno. Isso aqui vai embaralhar é muito ainda, Vene Casagrande. Mas quer uma informação? Fala pra mim. O Bahia vai priorizar a Copa do Brasil ao Campeonato gente. Brasileiro. De verdade, isso Na é tua informação. vez, Vamos na minha vez, Na tua cara. vez, Cristo Isso é fecha os informação. braços. Isso é informação. Eu não aguento mais, gente. Bom dia e companhia de noite. Na tua vez é isso. Como é que é? Na minha vez Bom o dia e quê? companhia de noite. E o Cristo? Fecha os braços. Que isso, gente? É o quê, Vene? O Bahia o quê? Vai priorizar a Copa do Brasil. Ô, Pedrosa, Isso é fala pro informação. povo quem que é o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Bahia. Olha, eu errada vou essa além. informação? Tá certa? Não, é uma informação que eu tenho de uma pessoa do Bahia. Eu não duvido nada, por exemplo, o São Paulo também priorizar a Copa. Fala do... olha como é que esse programa é. O que tá escrito no telão, no meu TP, ô Pedrosa? O líder do Campeonato Brasileiro. Vocês são canalhas! Vocês já sabem que a minha superstição não me deixa mais falar essa palavra, com L. Aí você vai lá e bota no TP pra eu ler. É igual o seu Veneluí, toda hora fica, o Botafogo que é o quê? Põe minha labareda aqui. Olha... Meu Qual é a Deus do rodada céu. agora? É que nem receber abraço de bicho preguiça de vocês. 19ª, né? É fofinho, mas deixa ele te abraçar pra você ver. É 19ª? É 19ª. É a né? última do- 19ª. Se o Botafogo empatar, ele já vira o turno como líder. É isso. É isso. Tô feliz. Não, mas é Eu só não isso. falo essa palavra mais. Antes eu não tava querendo ser o primeiro colocado. Agora eu já tô aqui, ó. Eu só não vou falar essa palavra. Quando eu acordar e me sentir segura, aí eu volto a falar, Vene. Olha aqui, ó. Cadê o Botafogo? Vai encarar o São Paulo hoje no Murumbis. É Murumbi, gente. Morumbi. Aliás, o Bis podia mandar chocolate pra gente. É bom Podia. pra caramba, né? Pra fechar o turno do Brasileirão. Rodou. Desembarque tranquilo em um jogo complicado para o líder do Brasileirão. Com o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa, o Botafogo possui 70% de aproveitamento no campeonato sob o comando de Arthur Jorge. Nesta quarta-feira, o Alvinegro encara o São Paulo às 7h30 da noite no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno. Líder isolado, a equipe tenta se manter no topo e afastar os fantasmas de 2023, quando terminou o turno com 5 pontos a mais que atualmente, mas acabou perdendo o título. Mais maduro, mais sólido e com mais reforços chegando, a expectativa neste ano é que a estrela volte a brilhar. Botafogo e São Paulo se enfrentam hoje às 7h30 da noite no Morumbis. Muito bem, ô Pedrosa, e o Botafogo que anunciou o novo, como é que chama? Diretor de futebol. É um monte de nome hoje, né, Veneluí? Muita nomenclatura. Pedro Martins, ele ficou um tempinho aí no Vasco, não foi? Ficou. Seria injusto da minha parte falar que eu tenho uma análise muito precisa do trabalho dele. Mas a impressão que ele deixou do Vasco não foi uma impressão extremamente positiva. É claro que a gente tem que lembrar que ele chegou no momento de SAF, troca de associação, Sim, isso prejudica difícil, né? o trabalho dele também. Mas ele foi o responsável por trazer o Álvaro Pacheco. Inclusive, ele não quis continuar no Vasco justamente pela decisão do Pedrinho de demitir o Álvaro Pacheco. Até então, ele não entendia que isso casava com as diretrizes dele em relação ao futebol. O único reforço que ele negociou com a camisa do Vasco da Gama foi o Emerson Rodrigues, que inclusive fez sua estreia no Atlético Mineiro. Não dá para ter tanto parâmetro ainda dessa decisão. E é isso, no Vasco realmente não dá para eu falar assim, ele é bom ou ele é ruim.
O fato é que ele foi o cara que trouxe o Álvaro Pacheco, ele não quis sair. Ele quis sair do Vasco justamente porque o Vasco demitiu o Álvaro Pacheco. E que claramente foi uma decisão acertada. Mas eu entendo o lado dele também, porque foi ele que deu a palavra, foi ele que foi buscar o técnico português. Então ele, com o ideal de futebol que ele acredita, ele preferiu sair também. Se já tinha proposta do Botafogo ou não... Tem o quê? O tempo do Rafael Paiva. O futebol, Fernanda, futebol é assim, ó. Fala, Vene. Ó. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Tem vaga aí? Tem. Tá bom. Então vou ver aqui. Eu não duvido. Eu não tô falando que isso aconteceu. Eu entendi, é que o futebol acontece Mas assim. a gente também pode olhar um outro lado que você já até citou na sua fala. Sim. Ele foi lá, apertou a mão do Álvaro, Sim. tirou ele de um time, trouxe pra cá, ele ficou 4 jogos e ele olhou e falou, puxa, dei a palavra pro cara. Claro. Pô, Vene, vamos fazer o seguinte, vamos lá comigo, tem um programa lá no Brasil... Pô, pede demissão aqui da tua emissora. Não. Eu vou fazer, tu vai ser meu comentarista. Aí eu chego lá, você fica 4 programas e, ó, demitiram você. Mas voltou rico pra Portugal. Tudo bem, não tô com pena dele, mas tô dizendo assim, pode rico. tô tentando No olhar caso do Álvaro Pacheco, ele voltou milionário. Beleza, foi um baita investimento de vida pro cara. Beleza. E já tem outro clube legal. Agora, né? no caso do Pedro, ele foi ponta firme, pô. Verdade. Ele foi ponta firme. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Independentemente se é a escolha... Ele escreveu antes de sair, não foi pro Ele Vasco? disse, ele Não deu foi? até umas alfinetadas, assim, eu não vi. acredito nesse tipo de trabalho, e tá tudo bem. A questão é que eu não gosto disso, tá? Eu vou ser honesto aqui com você. Eu acho que quem tá dentro do clube tem que ter um entendimento do que tá acontecendo dentro do clube. Na minha visão, o Pedro Martins não teve entendimento do que é o Vasco. Ele não teve esse entendimento. Tanto é que ele forçou essa situação de tentar permanecer com o Álvaro Pacheco. Essa era uma situação falida. Claramente era falida. Então, pra mim, faltou um senso dele mesmo de entender. Cara, eu tomei essa decisão errada, o futebol é feito de risco. Vamos continuar. Mas ele não querer continuar, tá tudo bem também. É uma decisão dele. Eu acho que no Botafogo ele vai ter outro papel. Ele vai ter um papel muito mais burocrático do que, de fato, um papel de diretor de futebol que senta para negociar. Eu acho que, então, para esse cenário do Botafogo, é um bom nome, é um jovem ainda. Desculpa, eu te cortei aquela hora, Vinícius, você estava falando. Eu confesso que eu não lembro o que eu ia falar. Mas a gente estava falando de você falou que ele era ponta firme. Ponta firme. Foi, né? Lembrei. Independentemente se a escolha foi correta ou não do Álvaro Pacheco, isso aí a gente hoje está vendo que não, né? Mas assim, a gente está vendo porque agora o Rafael Paiva está dando certo também. Então é meio que engenheiro de obra pronta. Mas eu acho que o Pedro Martins... Mas a gente identifica... Na escolha... Não é engenheiro de obra pronta, não. Não, tudo bem. Todos assim, nós três identificamos... Você não, né? Eu na ocasião, para ser justo, eu fui contra a demissão. Mas a gente eu fui foi a contra. favor. Só que assim, hoje em dia, eu mudei, obviamente, a minha opinião. E eu tô vendo que, de fato, a demissão do Álvaro Pacheco na ocasião foi a melhor escolha possível. Agora, em relação ao Pedro Martins, a postura dele com o Álvaro Pacheco, na minha opinião, foi uma postura extremamente correta. Corretíssima. Porque o cara foi lá, contratou o Álvaro Pacheco, deu a palavra, apertou a mão. Aí ele vê o cara ser demitido depois de 4 jogos. Ah, não, valeu, Álvaro. Vai lá, vai embora e eu vou ficar aqui. Pô, deixa eu falar, me avisaram aqui no ponto que a gente não pode mais brigar essa semana. Sério? Já foi agora. Começaram a brigar aí eu pediram pra parar. Começou um negócio, uma chama. Ele é um cara que foi importante pro Cruzeiro, tá? Em vários processos de austeridade, processo de ser correto com os seus atletas. Repito, eu acho que no Botafogo vai ser um André Mazuco com outras funções. O André. Até porque a gente sabe... Quem manda no futebol é o John Textor. O John Textor ele é extremamente ativo. Por exemplo, no Cruzeiro o Ronaldo não era tão ativo como o John Textor é. Verdade. E no caso do Vasco, a 77 não era tão ativa como o John Textor é. Muito bem, agora falando de campo e bola, olha a situação. O Botafogo não tem o Júnior Santos, já falamos por aqui ontem, também não tem o Eduardo, também falamos por aqui por questões clínicas. Se machucaram, vão ficar um tempinho fora aí os 2 jogadores. E aí, vamos pensar nas possibilidades, né? Já é difícil a gente tentar pensar na possibilidade com o Arthur, com todo mundo, porque ele tem essa preocupação de girar sempre o time, eu acho que sempre pensando na questão do calendário. Agora, mais ainda, a gente entende que ele vai ter que mudar, até porque uma peça que era titular absoluta, que inclusive foi um dos caras que mais jogou nessa temporada, que é o Júnior Santos, vai ficar um tempo fora. E aí, olha o que ele tem como opção. Pensa comigo. Do gol pra frente é aquilo. Ali no Damião, o Matheus, mas deve ser o Damião. Pode ser o Baixo Barbosa, Bastos e o Walter. O John no gol, lado esquerdo, Cuiabana, Marçal. Acho que acredito que seja o Cuiabana. Agora lá na frente. Aí tem aquela opção ali que ele pode botar Danilo e Marlon, Gregory e Marlon, Danilo e Tchê, enfim. Só que aí muda um pouco, porque ele pode fazer
botar um cabeça de área, o Gregory ou o Danilo, o Marlon e o Tietchan como terceiro homem de frente, de meio de campo, Savarino, Tiquinho Soares, Luiz Henrique. Ou ele pode botar 2 volantes, vamos lá, Gregory, Marlon, Danilo e Tchê, enfim, 2 volantes, e aí ele pode botar Savarino, Tiquinho, Igor Jesus e Luiz Henrique. Olha quantas opções ofensivas ele tem. E a gente está falando de jogadores que conseguem performar nessas funções que eu falei. Você destacou aqui no último jogo, o Tiquinho entra no lugar do Júnior Santos e fica ali aberto pelo lado esquerdo até o Igor Jesus sair. Depois ele botou o Tiquinho lá como um 9. Ele tem muita opção aí, Pedrosa. Tem muita opção e a gente tem que pensar no que ele vem utilizando nos últimos jogos, que é justamente são os 4 atacantes. A verdade é essa. Eu acho que ele vai com o Tiquinho e o Jesus. Será? Porque o Jesus, ele se mostrou um cara muito móvel, extremamente veloz, consegue ele jogava utilizar assim na as Arábia pontas. também. Ele pode fazer essa função tranquilamente. Quem não pode cair é o Savarino e nem o Luiz Henrique. Esses aí eu acho que são os titulares absolutos. E o Luiz não cai nem daquela prioridade da faixa direita do campo. Nem isso. Eu acho que eles vão continuar como titulares. O Gregory não foi o titular na última partida, não né? Foi. Ele tem feito esse revezamento. Eu acho que o Gregory entra no jogo de hoje. E o Marlon também. Até porque é um jogo muito difícil, São Paulo, fora de casa, e o Marlon também. Eu chuto que ele vai vir com esses 2 aí, justamente porque ele descansou esses atletas. E lá na frente eu acho que ele vai vir com o Tiquinho e Jesus. Claro que isso tudo é uma minha opinião, por tudo que a gente vem vendo. Eu escolheria, Fernanda, por um primeiro tempo, começar com o Gregory ou o Danilo, que é o famoso tanto faz, o Marlon e o Tietchan, o Savarino, o Tiquinho e o Luiz Henrique. Eu começaria com o Igor como opção e mexeria durante, até pela força que o São Paulo tem, e aí a gente está falando de um meio de campo bem robusto. Não que defensivamente o Botafogo fica muito exposto com esses 4 homens de frente. Sim. A gente está vendo até um Tiquinho saindo bem cansado porque ele tem voltado bastante para fazer essa marcação. Vene, olha aqui, a gente mostrou ontem a agendinha do Flamengo. Vamos mostrar hoje aqui a agendinha do meu fogão. Põe na tela os próximos jogos. São Paulo fora, que é esse jogo hoje, dia 27, que é sábado. Cruzeiro em casa, jogo sábado, 9 horas da noite. Nossa. Ai, papai. Tá bom, mamãe vai estar lá. 30/7, o Bahia em casa, esse jogo de Copa do Brasil, uma terça-feira, hein, gente? Dia diferente. Dia 3 de agosto, Atlético Goianiense, jogo fora. Dia 7 de agosto, Bahia fora. Aí a gente tá falando de Copa do Brasil. Dia 11 de agosto, Juventude também fora. Dia 14/8, aí a gente tá falando de Libertadores em casa ou Palmeiras. Dia 18, a gente tá falando do Flamengo no Newton Santos. E no dia 21 é o Libertadores, o Palmeiras fora. Aqui uma pedreira técnica, aqui muita viagem, aqui muito jogo difícil. Bom, Cadê meu leg, gente? Não sei se você sabe, mas o jogo contra o Juventude vai ser aonde? Porque o Juventude tem vendido muito mando de campo pro Mané Garrincha. Tá ainda longe, não tem? Não. Mas é Copa do Brasil? Não, né? Brasileiro. É brasileiro, pode ser brasileiro. que ele... Verdade. Por exemplo, o jogo contra o São Paulo, eles mandaram o Mané Garrincha, porque eles venderam o mando. Eu acho mais difícil enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Com certeza. Obviamente que ainda tem a logística, né? Que é uma logística bem mais difícil. Tá aí a agenda do meu fogão. Agora